Fala pessoal, mais um vídeo aí no nosso canal. Deixa o like, compartilha nossos vídeos. Pessoal, bem direto. Para você assistir esse vídeo, você tem que imprimir o PDF e acompanhar a correção e anotar todos os visus do professor, tá certo? Então, de uma maneira bem mais rápida, sem mais delongas, vamos aqui fazer nossa correção, tá certo? Um abraço pro pessoal do chat, pessoal do Tutorial Concursos e também para quem está aí de fora acompanhando nossas aulas e conhecendo nosso trabalho, tá certo? Que é um trabalho digno aí para ajudar todos vocês que sonham em passar nesse concurso aí das carreiras policiais, assim como eu fiz e os outros professores fizeram e lograram isso, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então vamos aqui reforçar a parte de classes gramaticais, tá certo? É um calo no pé de muita gente. Não adianta a gente partir para a parte da sintática sem saber classe gramatical, tá certo? Então o que eu vou fazer com vocês hoje é aprender a identificar o que é uma classe gramatical, tá bom? Pessoal, eu coloquei um esquema aqui para vocês, ó. Aqui nós temos 10 classes gramaticais. Então são 10 classes gramaticais. Eu digo que tem duas classes para mim que ela tem maior importância, que é o substantivo, tá certo? E nós temos aí o verbo. Logicamente que as outras são importantes, mas aqui eu digo que é o núcleo, Então, as outras classes, elas praticamente elas ficam aí como subclasses, né? Eu digo que a gente identificando o verbo e o substantivo, a gente tem aí, consegue identificar muita coisa dentro do texto, tá certo? Então, olha aqui, ó. Pessoal, nós temos 4 classes dentro dessas 10 que elas rodeiam o substantivo. É o que a gente chama de satélite. Beleza? É o satélite. Ou, para quem acha melhor, né, como disse, tem um professor aí que diz, né, que é as quatro raparigas do substantivo, tá certo? Pois tá aí. Mas eu vou chamar de satélite, tá bom? Então tá aí. Esses satélites, eles rodeiam aí o substantivo. Então tá aí, ó. Rodeando o substantivo, tá certo? Esses satélites ficam rodeando o substantivo. Então, observem que eles se ligam ao substantivo. Quem são esses? Adjetivo, pronome, artigo, né, e o numeral. O numeral, pessoal, ele quantifica, né? Ele quantifica. Então, se eu disser 3 bolas, bom, esse 3 é um numeral. Adjetivo é a classe que qualifica, que dá uma característica. Então, ele qualifica, né? Ele vai qualificar o substantivo a quem ele se liga. O pronome, pessoal, ele tem duas características. Ou ele acompanha o substantivo, ou ele substitui o substantivo. Tá certo? Se eu disser, ela comprou uma bola. Bom, é se ela substituir alguém, não é? Se eu disser, esta menina comprou uma bola. Bom, esta menina está acompanhando o substantivo menina. Tá bom? Então, o pronome ele acompanha. É o terceiro satélite. O artigo, eu digo que nós temos quem são os artigos? O, a, os, as. Nós temos também os artigos indefinidos, né? Que é umas, uns, que eu não consigo. O próprio nome já diz, olha, é indefinido, tá certo? Então, vocês vão ver que nas construções a gente vai conseguir aí ter uma melhor visualização quando a gente for analisar as frases. O verbo, vocês têm que ficar atento em saber se é um verbo que indica ação, se é um verbo que indica estado, se é um verbo que indica fenômeno da natureza. Certo? Fenômeno da natureza. A gente tem que fazer essa análise aqui, tá certo? Agora, é o seguinte. A gente vai perceber que nas frases, você pergunta para o verbo e muitas das vezes ele vai te dar aí o núcleo do sujeito, que é o substantivo aqui. Tá certo? Então, estabelecendo uma relação de concordância verbal. Tá certo? O advérbio é um cara meio solto aí, né? Ele indica uma circunstância. Por exemplo, na construção da frase, ele pode indicar uma circunstância de quê? De tempo. Ele pode indicar uma circunstância de lugar. Ele pode indicar uma circunstância de
modo, o modo como aquilo foi feito, como foi feito, o tempo também, né? Quando foi feito, o lugar onde foi feito, a intensidade da coisa, tá certo? Intensidade. Então ele tem várias circunstâncias, tá certo? Então o advérbio ele tem uma característica que eu costumo falar, que pouca gente não consegue às vezes diferenciar. O bizu, pessoal, para identificar essas classes, é quem se liga a quem. Observe que alguém está se ligando a alguém. Ó, o advérbio ele tem uma característica especial. O advérbio, primeira característica, ele nunca, anote no seu material, no espaço em branco, ele nunca se liga a um substantivo. O advérbio, ou ele se liga a um adjetivo, ou ele se liga a um verbo, ou ele se liga a ele mesmo. Então, o adjetivo ele pode se ligar ao adjetivo, um advérbio ele se liga a um adjetivo, ou ele se liga a um verbo, ou ele se liga ao próprio advérbio. Na classe dos conectores, nós temos dois que eu coloquei nesse quadrado, que é a preposição e a conjunção. A preposição, pessoal, ela tem uma relação de subordinação. Quem são as preposições? Para a gente relembrar, professor? Olha, nós temos o de, o com, o ao, o para, não é? O sobre. Então, nós temos diversas preposições e um dos fatores que nós temos que analisar é que essas preposições elas podem estar contraídas com um artigo. Por exemplo, se eu tenho a preposição, vou colocar aqui em cima, se eu tenho a preposição de mais o, bom, eu tenho uma preposição de mais um artigo o, nós iremos formar a preposição do, né? Tá certo? Então a gente tem que perceber que tem um artigo dentro de uma contração. Já a conjunção é um elemento de ligação, é um conector, mas ele não tem uma relação de subordinação. Geralmente a preposição ela vem da regência de alguém. Por exemplo, se eu falar quem gosta, gosta de, ó, gosta de. Então quem está regendo essa preposição de é justamente o verbo gostar, que é um verbo que indica o quê? Ação. Então a preposição ela tem essa característica. Tá bom? Já a conjunção, pessoal, ela é um elemento de ligação, onde ela vai dar uma sequência, né, na frase. Por isso que a gente diz que a conjunção, quando a gente vai estudar a parte de coerência, coesão, ela faz parte da coesão sequencial. Porque ela dá sequência na construção das frases. Por exemplo, se eu falar assim, João comprou uma bola e Maria comprou flores. Ó, esse i está fazendo uma ligação entre as orações, dando uma sequência nas frases, dando uma ideia de adição. Se eu falar, João não foi à escola, mas estudou em casa. Esse João não foi à escola é uma oração, vírgula, mas estudou em casa. Então, esse mas é uma conjunção que faz essa ligação, dando uma sequência na construção das ideias do texto. Tá certo? A gente vai ver aí depois nas aulas, posteriormente, nas identificações das frases também, as conjunções, ok? Então, não confunda a preposição com as conjunções. A interjeição, pessoal, que é a nossa última classe, é a classe dos emotivos, onde ela vai dar uma ideia de emoção. São expressões emotivas. Ah, entendeu? Vixe. Então, expressando as nossas emoções. Tá certo? A gente vai dar uma sequência aí das frases. Vamos aqui identificar. Aqui nessa frase eu coloquei essa frase de modo que a gente consiga trabalhar as 10 classes gramaticais. Vamos lá. Vamos lá. Ufa, ó, é um quê, professor? É uma emoção. Então, ufa é o quê? É uma interjeição. Não é isso? As minhas duas irmãs interesseiras. Opa, quem seria o núcleo dessa frase aqui, ó? Dessa parte aqui inteira? As minhas duas irmãs interesseiras. Irmãs. Porque eu já falei para vocês que o que é um substantivo? O substantivo ele tem a característica de nomear um ser. Bola, carro, não é isso? Flor,
cadeira, tá vendo? Ó, mesa. Ele nomeia um ser. No caso aqui, ele está nomeando as irmãs. Uma dica. Quer achar um substantivo? Coloca um artigozinho na frente dele. A mesa, o carro, a cadeira. Nesse exemplo aqui, ó, as irmãs. Tá certo? Ó, irmãs. Então, irmãs, pessoal, é o quê? Substantivo. Certo? Irmã seria o substantivo. Ok? Então, vamos lá. Observe que em volta desse substantivo, nós temos quem? Ó? Um artigo as. Tá vendo? Ó? Um pronome minhas, pronome possessivo. Duas, quantifica a quantidade, numera, né? Quantifica a quantidade de irmãs, duas. Ó, tudo se ligando a irmãos, ó. Interesseiras, qualifica as irmãs, ou seja, caracteriza as irmãs. Se vocês observaram, nós temos quanto? Ó? 1, 2, 3 e 4. 4 que? Satélites que estão rodeando aí os substantivos, né? Substantivo irmãs. Ok? Vamos lá. Então tá aí. 4 satélites que rodeiam o substantivo irmã. Tá bom? Interesseira seria o quê, professor? Um adjetivo. E aí eu já falo para vocês. O adjetivo, pessoal, ele vai, tá certo? Ele vai qualificar, caracterizar um substantivo. Ok? Então, vamos aqui partir. As é artigo, tá certo? Minhas é um pronome possessivo. Duas caracteriza, né? Aliás, quantifica. Irmã, substantivo. Interesseiro, adjetivo. Gostam de sair. Gostar é o que, garotos? Gostar é um verbo. Gostar é um verbo. Mas é um verbo que indica o quê? Uma ação? É, um verbo que indica ação. Lembra que eu falei? De é uma preposição. Sair é o que, professor? Sair é outro verbo. Sair é um verbo, certo? Mas é uma conjunção. Estudar é um verbo que indica o quê? Ação. E muito, como eu já falei para vocês, ó, os advérbios, eles podem dar uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade. E muito é uma circunstância de intensidade. Foi a intensidade com que ele estudou. Então, nesse caso, ó, muito aí é um advérbio que se liga ao verbo estudar, que vai dar um advérbio de intensidade, tá certo? Então, um advérbio. Ok, pessoal? Então, tá aí. Aí nós conseguimos fazer toda essa classe, identificar as classes gramaticais, sendo que nós colocamos as 10 classes nesse exemplo, ok? Então, vamos lá. Classifique as classes gramaticais das frases. Vamos lá classificar essas classes gramaticais. Beleza? Vamos partir aqui. Vamos aí, coloca aí no chat, pessoal, para a gente aprender a classificar essas classes gramaticais, tá bom? Vamos aí aprender a identificar. O empresário determinado. Ó, se você observar, o é um artigo que se liga a quem? Substantivo empresário. Né? Substantivo empresário. Determinado qualifica o empresário. Então, determinado é um adjetivo. Ok? E o é um artigo. A empresário é um artigo a que se refere ao substantivo empresária. Né? Substantivo. Determinada se refere à empresária. Está qualificando, então é um adjetivo. Ok? Queria só que vocês se atentassem, por exemplo, esses satélites, pessoal, eles se referem ao núcleo do substantivo, não é isso? Então, eles têm que concordar. Se o substantivo estiver no singular, todos os satélites também têm que estar no singular. Entendeu? Se ele tiver, né,
com outro gênero, masculino, feminino, aí eles também têm que concordar. Observa aqui, ó, o empresário, o artigo está no masculino, determinado, ó, concordando com o empresário, tá certo? A empresária, agora, ó, a empresária determinada, tá vendo? Então, tem que haver essa relação de concordância, tá bom? Isso a gente chama de concordância nominal. Então, aqui o A, um artigo, né? As empresárias determinadas. Então, aqui, ó, observe que está no plural, não é isso? Ó? Determinadas. Ó, vendo? Ó? Mesma coisa. Empresárias. Está nomeando ser, empresário, substantivo. Determinadas qualifica as empresárias, um adjetivo. E as, aí, um artigo, tá bom? Mostrando para vocês que ocorre essa variação de gênero e número. E vai sempre haver essa relação de concordância nominal, tá bom? Qualquer fato real. Fato seria o quê? Substantivo. Fato é o substantivo. O fato. Real qualifica quem? Vai qualificar o fato. Então, real é um adjetivo. Qualquer, quando ele diz qualquer fato, eu não consigo definir esse fato. Então, quando eu digo qualquer, lembra que eu falei que é que o pronome ele faz? Ó? O pronome ou ele acompanha, eu escrevi bem aqui, ó, ou ele acompanha, ou ele substitui quem? O substantivo. Então, nesse caso aqui, quando a gente coloca aqui, ó, qualquer fato, ele está acompanhando o substantivo fato. Então, qualquer, pessoal, ele é o quê? Um pronome. Como eu não consigo definir esse fato, a gente diz que é um pronome indefinido. Tá certo? Indefinido. Ok? Quaisquer fatos. Por que agora está no plural, professor? Porque ele está concordando com fatos, que é o substantivo. Ó. E reais também foi para no plural. Por quê? Porque os numerais, os adjetivos, os pronomes e os artigos, se o seu substantivo está no plural, vai existir uma relação de concordância entre eles. Está no plural, todo mundo no plural. Se estiver no singular, todo mundo no singular. Tá certo? Então, observe que aqui todo mundo foi para o plural. Agora, eu só coloquei fatos e coloquei evidências. Ó. Por quê? Porque fatos é um substantivo que está no masculino e evidências no feminino. Olha agora como é que fica. Ó. Quaisquer evidências, está no plural, né? Evidências, reais. Tá vendo? Ó? Sempre concordando. Então, tá aqui, mesma coisa. Qualquer é um pronome definido, fatos é um substantivo, reais adjetivo, quaisquer pronome definido, evidências é um substantivo, as evidências, reais qualifica aí as evidências. Vamos aqui partir. As minhas 7 melhores músicas. Opa, professor. Vamos lá. Quem seria aí o substantivo? Músicas. Não é isso? Olha esse outro, ó. A música, está aqui, ó. Música é um substantivo, é fundamental. Né? Ela lava a alma. Alma também é um substantivo, tá vendo? Ó? Beleza? Observe que aqui músicas é um substantivo. Então tem que ter aí sendo rodeado pelos seus satélites. No mínimo um vai ter aí, pelo menos o artigo, então o adjetivo. Então olha aqui, ó. As minhas 7 melhores músicas. As músicas. Esse A é o quê? Artigo. Minhas músicas. Minhas músicas. Aqui é um pronome possessivo, né? Que dá a ideia de posse. Possessivo. E, observe, ele está acompanhando músicas. Então, ele é chamado também, para que vocês aprofundem nos seus estudos, também chamado de pronome adjetivo. Por quê? Porque ele acompanha o substantivo. Porque se ele substituir o substantivo, a gente chama de pronome substantivo. 7 melhores músicas. 7 é um numeral que se refere ao substantivo músicas. Melhores músicas. Então tá aí, ó. Tá vendo? Músicas melhores é um adjetivo.
porque está qualificando aí o substantivo músicas, tá bom? A música é fundamental. Opa, música, substantivo. Olha que interessante, ó. A música é fundamental. Não é isso? Música é fundamental. A é um artigo que se liga ao substantivo. O é, pessoal, é um verbo, certo? É um verbo. Aí fica a perguntinha, será que ele é um verbo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza? O é um verbo que indica estado. É também chamado de verbo de ligação. Isso na sintaxe. Mas não vai ser interessante a gente saber isso agora. É importante a gente se classificar, tá bom? Fundamental. Se referindo à música, né? Então está qualificando aqui um adjetivo, tá bom? Observe que sintaticamente ele seria um predicativo do sujeito, mas é importante a gente só saber que é um adjetivo. Música é fundamental. Uma qualidade, uma característica. Tá certo? Observe que não é um substantivo, não dá para colocar o artigo aí, né? A fundamental, o fundamental, né? Então ela simplesmente qualifica aí música. Ela lava a alma. Observe que nós temos um substantivo ela, né? Daqueles pronomes. Substantivo não, pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é isso? E ela é um pronome, né? Pessoal do caso reto. Se você observar, esse pronome, ele se refere a quem? Ao substantivo música. Quando esse termo se refere ao substantivo música, ele tem características o quê? Anafóricas. E você vai pegar textos que você vai ver que os pronomes, principalmente demonstrativos, eles têm características anafóricas, onde para você evitar repetição dentro de uma coesão, de uma coerência, para ficar um texto bem escrito, você evita justamente essa questão aí da repetição. Então ele colocou ela e ela se refere à música. E vocês vão pegar trechos dentro do texto desse jeito. Tá certo? Então ela é um pronome. Pessoal do caso reto. Lavar é um verbo que indica ação. A é um artigo que se refere ao substantivo alma, tá bom? Então a gente fez toda essa classificação aí, tá certo? Próximo. O senador Cassado fez um discurso inflamado recentemente. Opa! O senador. Senador é o que, professor? Substantivo. O que foi que ele fez? Bom, ele fez, ó, verbo. Acabei de identificar as principais classes. Bom, o restante, ó, aqui é um artigo se referindo ao substantivo senador. Caçado é um adjetivo que se refere aqui a um artigo, né? Adjetivo que qualifica senador, não é isso? Verbo fazer, que é um verbo que indica ação. Se refere a discurso, então aqui é um artigo indefinido. Discurso é um substantivo. O discurso. Inflamado qualifica o discurso, caracteriza, é um adjetivo. Tá certo? Recentemente, opa, aí vem aquela velha perguntinha dos advérbios. O senador Cassado fez um discurso inflamado recentemente. Quando ele fez? Recentemente. Tá certo? Quando ele fez? Recentemente. Então, aqui dá uma ideia de tempo, não é isso? Então, aqui nós temos um advérbio, ok? Um advérbio. Um advérbio. Quando? Recentemente. Não é isso? Bisu, pessoal. Você faz a perguntinha quando, como e onde. Quando te remete à ideia de tempo. Aí você acha os advérbios. Como é o modo como ele fez. E onde? Lugar. Tá certo? Então, nesse caso aqui, quando recentemente ele fez o discurso. A atleta do Brasil corria muito apressada.
Quem corria? Atleta. Ó. Então, atleta, substantivo. Correr é o verbo, que indicação, né? Verbo que indicação de correr. A é um artigo que se refere a atleta. Ó, do, pessoal, como eu já falei para vocês, vem da contração de mais o. Se vocês observarem, como eu falei para vocês, é importante você saber que tem um artigo dentro dessa contração. Por quê, professor? Porque esse artigo o, ele se refere a o Brasil. Porque Brasil é substantivo. Ó. Brasil é substantivo. Então, nós temos o artigo se referindo ao substantivo, tá certo? Muito apressada. Bom, apressada é uma característica, uma qualidade aí, uma característica da atleta. Então, se vocês observarem, pessoal, apressada é um adjetivo, né? Atleta apressada. Então, é uma qualidade. Então, se refere a atleta. Ó. Tá bem longeão, mas está se referindo a ela. Muito. Olha aqui onde eu queria chegar aqui para vocês. Muito expressa uma circunstância. De quê, professor? De tempo, modo, lugar, intensidade. Aí a gente vai entender que eu já falei para vocês que o advérbio ele não pode se ligar a um substantivo. O advérbio ou ele se liga a um adjetivo, ou ele se liga a um verbo, ou ele se liga ao próprio advérbio. Observa aqui, ó. Muito se refere a apressada. Então, esse advérbio, nesse caso, ele se liga ao adjetivo apressada. Tá certo? Porque, professor, mas apressada não é o modo como ela corria? Eu falei que advérbio não se liga a substantivo. E a apressada se refere a atleta, que é um substantivo. Cuidado, não vamos confundir as coisas. Olha, muito. Ele está intensificando o apressado dela. Então, ó, esse muito é um advérbio, sim, de intensidade. Né? Ele intensifica esse apressado. Tá certo? Então, você vai colocar no seu material muito cuidado com isso aí. Geralmente, ele vem nessa construção, muito apressada. Apressada é uma característica do atleta, uma qualidade, e muito, ele intensifica esse apressado. Bom? Elas moram muito longe, ó. Morar, verbo. Elas é um pronome, né? Pronome pessoal, terceira pessoa do plural. Longe, aí você faz aquela perguntinha. Quando, como, onde? Onde ela mora? Longe. Então, longe ó, é um advérbio. Aqui sim é um advérbio. Muito se refere a longe, ó. Está intensificando essa longitude aí. Entendeu? Então, muito é um advérbio também que está se ligando a um outro advérbio. Observe que nesse aqui ele se ligou a esse adjetivo. Ó. Advérbio se liga a um adjetivo, advérbio ou um verbo. Só esses três, tá? Ele não se liga a substantivo. Então, nesse caso aqui, muito é um advérbio de intensidade, ó, muito longe, se referindo ao advérbio longe, tá certo? Então, muito cuidado, pessoal, com isso aqui. Ok? O copo com água. Pessoal, aqui a gente vai ter que identificar as preposições, né? Aí, para a gente aprender a identificar as preposições dentro de uma frase. O copo com água. Com é preposição. Copo é um substantivo, o é artigo, e água também é um substantivo que está nomeando um ser. Então, o é artigo, copo é um substantivo, água também é um substantivo, certo? E com é uma preposição. O amor de Deus aos homens. Bom, aos, professor. Aos é uma preposição formada pela contração de a mais os. Preposição a mais o artigo os, tá certo? Professor, e esse artigo os, ele se refere ao substantivo homens. Tá certo? Substantivo homens. E amor, professor, amor é um substantivo.
E aqui onde eu queria falar com vocês. Professor, copo. Aqui eu queria falar para vocês a diferença de substantivo abstrato para um substantivo concreto. O substantivo concreto é aquele substantivo que você consegue desenhar. Entendeu? Você consegue desenhar um copo, uma mesa, uma cadeira? Consegue. O substantivo abstrato, ele depende de sentimentos, de pessoas para existir. Entendeu? Amor, uma partida, né? Então, nesse caso, ó, copo é um substantivo concreto. O amor, abstrato, depende de pessoas, é um sentimento. Professor, e Deus? Deus também não é substantivo? É. Só que Deus, pessoal, por incrível que pareça, para a gramática ele é concreto, tá? Anote aí, Deus é concreto. Tá bom? Você consegue desenhar. Concreto. E o de, professor? Bom, o de é uma preposição. Uma preposição e o o é um artigo. Certo? E homem, substantivo. Os bebês só comem e dormem. Opa! Se vocês observarem aqui, não tem nenhuma relação de regência aqui, ó. Não é uma preposição. Esse i, pessoal, ele é uma conjunção. E ainda dando essa ideia de adição, onde ele consegue adicionar essas duas frases, tá bom? Essas duas orações. Ele consegue fazer essa ligação. Então, vamos lá. Os é artigo. Bebê, substantivo. Só é um advérbio. Somente, né? Os bebês somente comem, que é um verbo, indicação. O i já é uma conjunção. E dormem é verbo, certo? É um verbo que indicação de dormir, tá bom? Jovens e adultos enfrentam diariamente o mercado de trabalho. Observe que nós temos uma conjunção i e nós temos a preposição de, ó. Tá vendo? Não esqueçam, pessoal. Preposição, tá certo? Jovens é o que, professor? Substantivo. Adultos também substantivo. Enfrentar é um verbo. Verbo enfrentar. Diariamente é um advérbio. Ó, terminação em mente, ó. Certo? O é um artigo. Mercado. O mercado, substantivo. Está nomeando um C. E trabalho, o trabalho é um substantivo também. Beleza? Então tá aí, a gente conseguiu fazer todas as identificações das classes gramaticais. Vamos aqui também agora trabalhar a questão das interjeições, para vocês aprenderem a identificar as interjeições. Bom, como eu já falei para vocês, é a classe emotiva, bem simples de identificar, tá bom? Então, as interjeições, pessoal, elas praticamente fazem o quê? Elas representam emoções. Então, se eu falo assim, ó, alô, quem fala? Bom, esse alô, né, é uma emoção. Alô, quem fala? Então, esse alô aqui é uma interjeição. Olha assim, ó, ai, né, bem simples. Esse ai aqui, ó, interjeição. Ai, cai com força. Né? Aí está expressando a emoção dele. Esse bolo é delicioso. Ó. Esse também é uma emoção. É uma interjeição. Tá bom? Então fica atento aí a aprender a identificar essas interjeições. Vamos aqui para alguns tópicos especiais. E eu peço muita atenção nessa parte. Tá certo? Peço muita atenção nessa parte, porque é importantíssimo. Pessoal, olha, cuidado com essa palavrinha bastante. Tá certo? O bastante, ó, ele pode ser pode ser adjetivo, pode ser advérbio, pode ser pronome definido, mas nesses tópicos especiais, eu vou dar uma atenção especial para ele como advérbio e ele como pronome indefinido, tá certo? Professor, meu irmão, é uma das jogadas de prova que eu acredito que possa cair. Quando eu digo, ó, eu disse que o advérbio, ele se liga a quem? Um adjetivo
Ele pode se ligar a um verbo, ele pode se ligar ao outro advérbio, não é isso? O pronome indefinido é um dos satélites, então ele só se liga a quem? Substantivo. Advérbio não se liga a substantivo. Entendeu? Quando eu digo eu comi bastante, eu comi muito. Ó, é a intensidade como ele comeu. Então, bastante se ligar a quem? A um verbo. Então, esse cara aqui é o quê? Advérbio. Entendeu? E o advérbio ele é uma classe invariável, ele não varia. Presta atenção nesse agora. Quando eu digo bastante gente fala inglês. Ixi, professor, será que está intensificando? Ó, bastante, muita gente fala inglês. Cuidado. Bastante se ligar a quem? A gente. E gente é o quê? Substantivo. Aí a perguntinha. Advérbio se liga a substantivo? Não. Então, bastante aqui, ó, eu não consigo definir a quantidade de gente. Então, ele aqui é o que? Pronome indefinido. E ponto final. Então, ele pode variar? Pode sim. Observa aqui, ó. Pessoas, não é substantivo? Ó. Observe que ele não está se ligando a pessoas. Substantivo. Ó, bastantes pessoas, ó, variou. Aqui não pode ser advérbio, porque advérbio não varia. Advérbio tinha que ser assim, ó. Fica assim, bastante. Ele não existe bastantes como advérbio. Então tá aí. Bastantes aqui também tá como pronome indefinido. Certo? Então não esqueçam dessa parte aqui que é altamente importante. Professor, dá para substituir por muita gente também? Dá. Continua sendo pronome definido, ó, porque está se ligando ao substantivo. O bizu, pessoal, é a quem ele se liga. Advérbio não se liga a substantivo. Se você está com dúvida, aí você vê a quem ele está se ligando. Entendeu? Então tá aí. Variou, variou, porque também aqui é pronome e é um satélite que acompanha o seu substantivo pessoas. Lembra que o pronome é um dos satélites? Tá aí. Beleza? Falar é o que, professor? É um verbo que indica o que? A ação é? É, sim. Inglês ou inglês é um substantivo. Falar é verbo, né? Inglês substantivo. Então, aqui mesma coisa, tá bom? Falam inglês, falam inglês. Aqui variou porque com certeza aí pessoas está no plural. Logicamente que a concordância verbal, o seu verbo está no plural. Não é de importância para a gente agora. Importante a gente saber classificar aí gramaticalmente aí, dar nome aos bois, né? Quem é substantivo, quem é pronome definido, quem é isso, quem é aquilo. Então, muito cuidado nessa parte aí. Agora, olha essa aqui, ó. João chegou suado. Suado se refere a quem, garoto? João. João é o quê? Substantivo. E é um substantivo próprio. Por que próprio, professor? Porque é o nome próprio dele, João. Se eu dissesse, João é o quê? Um garoto? Garoto é substantivo comum. Agora, João, quando eu dou nome a ele, se torna um substantivo o quê? Próprio. Ok? Suado se refere a João. Aí fica aquela perguntinha. Professor, suado é o modo como ele chegou. Então é advérbio, é? E aí? A galera fica com dúvida nisso, né? Pessoal, advérbio não se liga a substantivo. Muito simples. Suado se liga a quem? João. João quem é que tá suado? João. João suado. Beleza? Então, ó, é uma característica do João. Então, esse suado aqui é um adjetivo, tá? Não é advérbio. Adjetivo. Opa! Vamos lá. João chegou meio suado. Aí onde é que eu queria trabalhar com vocês, esse meio aqui, ó. É como se eu dissesse, João chegou um pouco suado, né? É como se fosse a intensidade daquela coisa. E se você observar, meio, ele se liga a suado. Suado é o quê? Um adjetivo, a gente já descobriu ali, né? E os advérbios, eles são invariáveis. Então, se eu dissesse, Maria chegou meia suada, não existe meia suada.
Maria chegou meio suada. Porque o advérbio ele não varia. E observe que meio está se ligando ao adjetivo suado. Tá certo? Então, meio, ó, como se dissesse, João chegou um pouco suado. Então, esse meio ele está como advérbio, porque está intensificando aí o adjetivo suado, tá certo? João é o quê? Substantivo. Chegou. Verbo. Indica o quê? Uma ação. É isso? Então, meio é um advérbio. Olha esse exemplo aqui, ó. João chegou todo suado. Suado, adjetivo, né? Aí fica a perguntinha. Professor, esse todo aqui é um advérbio, né? É, por quê? Está se ligando a suado, está intensificando o suado, que é um adjetivo. E o advérbio ele se liga a um adjetivo, um verbo ou ele mesmo. Então tá aí, ó. Todo é como se eu dissesse, João chegou muito suado, totalmente suado. Então ele está dando uma circunstância. Professor, beleza. Agora, se eu dissesse assim, ó, Maria chegou todo suada, será que está correto? Será que fica estranho nessa construção? Não, pessoal, não é estranho, está correto. Lembra que eu falei que o advérbio ele é invariável? Ele não varia. Suada é um adjetivo e todo é um advérbio que se liga a quem, pessoal? Suada. Entendeu? Ah, professor, mas por que não é Maria chegou toda suada? Aí a gramática abriu essa exceção e as duas formas estão corretas. Eu posso ter toda e também posso ter todo. Certo? Todo suada sem problemas nenhum. Beleza? Chegou é um verbo e Maria, substantivo próprio. Ok? Então tá aí. Então fica atento nessa classificação. Então todo é um advérbio que se liga ao adjetivo suado. Beleza? Ou então suada. Então fica atento aqui nessa exceção. Ok? Vamos entrar agora na parte de locuções. Pessoal, o que é uma locução? É quando eu tenho duas ou mais palavras equivalentes a uma classe morfológica. Como assim, professor? Por exemplo, eu posso ter, geralmente o que é conhecido? Por exemplo, as locuções adjetivas, é o que mais cai em prova. E as locuções adverbiais. Locuções adverbiais. Certo? Então vamos lá. Deixa eu só rapidinho aqui, só ver quem está me ligando aqui. Ave Maria, não era nem que eu tenha ido ver. Vala, me Deus do céu. Tá ao vivo aqui, hein? Faz ao vivo. Então vamos lá. Pessoal, as locuções adjetivas e as locuções adverbiais, vocês têm que ficar ligados na seguinte situação. Quando ele diz que locução é quando é formada por duas ou mais palavras equivalentes, nós temos vários tipos de locução. Locução verbal, formada por dois verbos ou mais. Locução adjetiva, locução adverbial, locução prepositiva, locução conjuntiva. Observe. As locuções adjetivas e as locuções adverbiais são muito parecidas. Só que vocês têm que prestar atenção no seguinte. A locução adjetiva ela é formada por uma preposição mais um substantivo. E a locução adverbial, mesma coisa. Vixe Maria, como é que diferencia, professor? Pois é. Por isso que eu estou te dizendo que é para tu se ligar a quem se liga a quem. A locução adjetiva faz o mesmo papel do adjetivo. E a locução adverbial faz o mesmo papel do advérbio. Pergunta, adjetivo se liga a quem? Ao substantivo. Locução adverbial, pode se ligar ao substantivo? Não. Se ligar a quem? Verbo, advérbio e adjetivo. Entenderam? Quando eu digo os maiores bancos da Europa, preposição e Europa, substantivo. Olha aí. Da Europa, se liga a quem? A bancos, os bancos da Europa. Banco é o quê? Substantivo. Já não pode ser o quê? Locução adverbial.
Aqui, bancos da Europa é uma característica dos bancos, ó, entendeu? É o Banco da Europa. Então, nesse caso aqui, ó, primeiro, é um substantivo concreto, né? Então, nesse caso aqui, ó, da Europa é uma locução que adjetiva, certo? Professor, nas locuções adjetivas você consegue substituir por um? Consegue. Por exemplo, se eu disser os maiores bancos da Europa, é a mesma coisa, os maiores bancos europeus. Ó, troquei da Europa por europeus. Agora sim ficou um adjetivo aí, ó. Vendo, ó? Um adjetivo se ligando ao substantivo bancos. E adjetivo é um dos satélites do substantivo. Ok? Então, deu para entender o que é uma locução, garoto? Então tá aí. Olha esse outro. Ele trabalha na AGU. Olha aí. Na AGU, preposição e AG1 substantivo. Perguntinha. Ele trabalha. Trabalhar não é um verbo? É um verbo que indica o quê? Uma ação. Ele, pronome. E aí, professor, como é que fica? Te pergunta, ele trabalha na AGU. Como, quando ou onde? Onde ele trabalha, né? Ó, faz a perguntinha. Onde? Na AGU. Então, na AGU é uma locução adverbial que se liga ao verbo trabalhar. Lembra que adjetivo não se liga a verbo? Aqui nesse caso é uma locução adverbial. Porque ele está dando uma circunstância de lugar. Ele trabalha na AGU, certo? Olha aqui, ó. Vamos passear na minha vida. Vamos passear. Aqui nós temos o quê? Dois verbos. Verbo ir, né? Vamos passear. Eu vou, tu vai, ele vai. Na minha vida. Aí tu pergunta, esse na minha vida está se ligando a uma locução verbal, que tem dois verbos. Aí você pergunta, onde vamos passear? Na minha vida. Onde? Na minha vida. Então aqui tem preposição, tem substantivo. Então nós temos mais de duas palavras. Então na minha vida é uma locução adverbial de lugar. Na vida dela, dando uma circunstância. Beleza? Então tá aí. Isso aí é que é a locução que a gente chama, tá bom? Vocês vão ver nas questões. E olha aqui nessa parte aqui. O documento veio anexo. Cuidado com essa questão do anexo. Cuidado com essa questão do anexo. Quando eu digo documento veio anexo, se tiver o anexo sozinho, ele é adjetivo. Se tiver em anexo, locução adverbial. E ponto final. Por quê, professor? Se é um adjetivo, ele vai ter que concordar com quem? O documento. Documento não é substantivo? O é um artigo que se refere a quem? Ao substantivo documento. Veio, verbo, né? Indicação. Anexo. O, concordando, ó, em gênero e número. Professor, se tiver, o documento veio em anexo. Ah, professor, aí não vai variar, porque aqui está como locução adverbial e ela é invariável. Né? Ela possui as mesmas características do advérbio. Então, se eu disser assim, o documento veio em anexo. Aqui, quando eu digo em anexo, é uma locução adverbial. Quando eu digo o documento veio anexo, aí esse anexo é um adjetivo. Tá certo? Então, tá aí. Artigo, substantivo e verbo. A pasta veio anexa. Anexa, ó, a pasta. Pasta, substantivo. Anexo, ó, a, ao. Concordando, tá vendo? Anexo é um adjetivo. A pasta veio em anexo. Ó. Por que ficou aqui com O? Porque aqui eu estou com locução adverbial.
Beleza? É o modo como ela veio. Ela veio em anexo. É o modo como ela veio. Então, é uma locução adverbial de modo. Ok? Os documentos vieram anexos. Ó. Anexos, adjetivo. O que é que está no plural? Porque eu estava concordando. Ó. Os documentos. Ok? Os documentos vieram em anexo. Ó. Tá vendo? Ó? Se tiver em anexo, não importa se ele está no plural ou não. Aqui ele fica do mesmo jeitinho. Então, locução adverbial. As pastas vieram anexas. Mesma coisa. Anexas, ó, concordando com as pastas. As pastas substantivo, né? E anexo aí adjetivo, que é uma característica aí da substantivo pasta. Se tiver em anexo, não varia, porque é uma locução adverbial, tá certo? E a locução é invariável, ok? E aí, vamos agora para a nossa bateria de questões. São 21 questões para a gente finalizar. Então, eu vou resolver essas questões de uma maneira bem rápida, tá certo? De modo que fique só uma aula, para a gente não quebrar a aula, tá certo? Então, vamos lá. Questões. Então, vamos aqui logo o que a questão está pedindo. Primeira, nas sequências, toda a Mata Atlântica e todo o país, os artigos definidos A e O são opcionais, podendo ser suprimidos sem que haja prejuízo na correção gramatical e a significação dos períodos de que fazem parte. Pessoal, presta atenção. Quando eu digo assim, ó, atualmente restam apenas cerca de 10% da floresta original, não sendo homogênea. Essa proporção de floresta remanescente ao longo de toda a Mata Atlântica. Opa! Se eu suprimir esse artigo, está se referindo à mata, fica assim, ó, toda a Mata Atlântica. Dá a ideia que são várias matas atlânticas, né, e são todas elas. Agora, se eu disser toda a Mata Atlântica, dá a ideia que seria toda a extensão da Mata Atlântica, né? Ela por completo, toda a extensão. Então, se eu suprimo esse artigo, ocasiona um prejuízo na significância, certo? Na semântica. Então, ele está dizendo que são opcionais, ou seja, pode ser suprimido sem que haja prejuízo, não. Ok? Se eu tiro esses artigos, se eu disser toda a Mata Atlântica, todo o país, quando eu digo tiro o O, para tu ver, todo o país, ele está falando de qualquer país. Agora, se eu falar todo o país, ele está dando toda a extensão do país. Então, se eu suprimir esse artigo, tá vendo a importância que é com o artigo? Ele dá uma ideia que se você tirar ele, ele muda totalmente o sentido e a significação desses períodos. Questão 2. O termo destacado no trecho, plantações de cana-de-açúcar, caracteriza o substantivo plantações. Ora, de cana-de-açúcar, caracteriza realmente plantações de cana-de-açúcar. Né? Plantações canavieiras. Ou seja, aqui nós estamos diante de uma locução o quê? Adjetivos, porque ela é formada por uma preposição mais o substantivo cana-de-açúcar. Tá certo? Então tá aí. Aqui formando, nesse caso, como está se ligando ao substantivo plantações, então aqui nós temos uma locução adjetiva. Então, questão correta. 3. O termo destacado no trecho, a situação é mais séria na região Nordeste. Olha aí, ó. Olha o que eu queria colocar para vocês. A situação é mais séria. Olha aí, na região Nordeste. Ai, ai. Lá, garotos. É o que, professor? É o verbo e situação é o substantivo. Olha aí agora. Deixa eu trocar aqui rapidinho. Situação é um substantivo, não é? A é um artigo que se refere ao substantivo situação. É um verbo que indica estado,
né? Estado. Séria se refere à situação. Então, séria, pessoal, é o quê? É um adjetivo. Situação séria. Observe que mais se refere a sério. Opa, mais está dando uma circunstância, uma intensidade, ó, mais séria. Então, aqui é um advérbio. Então, de intensidade. Intensidade, porque está se ligando a um adjetivo sério. Tá certo? Dando uma maior intensidade na seriedade. Então, a situação é mais séria na região Nordeste. Na região Nordeste, aí você faz aquela perguntinha, ó. Onde é mais séria? Onde é? Na região Nordeste. Então, na região Nordeste, ó, aqui é uma locução adverbial, porque tem a preposição mais o substantivo, de lugar. Então, ele está dizendo que mais é um advérbio de modo não, é um advérbio de intensidade. Ok? Questão errada. Questão 4. O termo destacado no trecho, a situação é mais séria na região Nordeste, aí fica fácil, né? Indica uma circunstância de tempo, não, pessoal. Na região Nordeste, é uma circunstância de lugar. Ok? 5. O termo destacado no trecho, a maior parte da floresta, ó, a maior parte. Então, são expressões o quê? Partitivas. Foi substituída por plantações, né, de cana-de-açúcar. Né, colocando aqui o trecho, que é as aspas. Indica uma expressão partitiva. Perfeito. Questão bem simples, né? Ele é pedir só para você identificar. E vai ser importante a gente identificar isso aqui, porque quando a gente for estudar a parte de concordância verbal, a gente tem que saber o que é uma expressão partitiva. São expressões, quando eu digo ó, a maior parte, a grande parte, né? A menor parte. Então, são expressões partitivas, particionadas, ok? Questão 6. No trecho, atualmente, aí um advérbio, ó, vendo? Um advérbiozinho. Restam apenas cerca de 10% da floresta original. Não sendo homogênea essa proporção de floresta remanescente ao longo de toda a Mata Atlântica. O trecho destacado retoma um termo anteriormente citado no texto. E aí? Aqui, se vocês observarem, nós temos um pronome demonstrativo. Por que demonstrativo? Porque ele está demonstrando alguma coisa. Ele está dizendo essa proporção e ele se liga à proporção. Ó. E se vocês observarem, proporção é um substantivo. Quando eu tenho um pronome tipo essa proporção, esse pronome está acompanhando proporção. Então, a gente diz que também é um pronome demonstrativo, mas ele também é um pronome adjetivo, porque ele acompanha proporção, ok? Se ele estivesse substituindo, era um pronome substantivo. Essa proporção se refere justamente a esses 10% da floresta original. Né? Ele está falando, quando eu falo essa proporção, é justamente esses 10% que resta. Tá certo? Ele está dizendo que não é homogêneo, ou seja, essa proporção da floresta que sobrou, ela é meio que dividida, ela não é concentrada, ela não é homogênea, ela é dividida, tá certo? Então, realmente, retoma um termo anteriormente citado, né? Que é justamente esses 10% da floresta, essa proporção de floresta, e a gente vai entrar no texto e saber que isso aqui são características o quê? Anafóricas. Piso anafórico é quando ele retoma um termo anteriormente falado. Né? Ele meio que repete utilizando outras palavras. Catafórica é quando ele vai ainda citar o termo lá na frente, tá bom? Questão correta, né? Anteriormente citado. Vamos lá, texto. Vamos aqui logo para a questão e ver o que ela quer. Se tiver que ler o texto, lê. A alteração da flexão de plural do pronome quaisquer para formar singular, qualquer, acarretaria incorreção gramatical ao texto. Vamos ver aqui.
Enquanto 21% admite não tomar quaisquer medidas. Ora, quaisquer está no plural porque medidas está no plural. Medidas não é substantivo? Então, quaisquer é um pronome, né? Pronome. Se ele está no plural, é porque o substantivo está no plural. Se eu colocar no singular, vai acarretar um erro de concordância em nominal. Então, ele está dizendo, ó, a alteração da flexão de plural para a forma singular qualquer acarretaria incorreção gramatical. Lógico, questão correta. Vai ter um prejuízo, sim, na gramática. Beleza? Vai ter uma incorreção gramatical do texto. Questão 8. No trecho, a pesquisa indica ainda que 30% das pessoas no mundo não pensam sobre o cybercrime. A pesquisa indica. E aí, professor, qual é a função desse que? Cara, quando eu tenho esse que, eu consigo substituir por isso, né? E ele vai iniciar a frase, né? Ele vai iniciar uma frase aqui. Aí eu consigo substituir toda essa oração aqui por isso. Esse que, ele vai ter morfologicamente sua classificação como conjunção. Lembra que eu falei para vocês que as conjunções são elementos de ligação? Só que ele tem um nomezinho específico. É uma conjunção integrante. Certo? Uma conjunção integrante. É mesmo, professor? É. Aí eu já vou dar outra dica para você identificar rapidinho os outros trechos. Quando o que ele substitui por o qual, a qual e suas variações, ele retomando um termo que foi falado anteriormente, né? Aqui esse que ele vai funcionar como um pronome. Olha como as classes mudam. Relativo. O próprio nome já diz, ele se relaciona com alguma coisa. Pronome relativo. Então, isso aqui costuma cair em prova, tá certo? Então, é uma maneira fácil de você identificar. Aqui, ó. Que e esse que aqui. Na questão, ele diz, a pesquisa indica, né, ainda, que 30%, ou seja, a pesquisa indica isso. Isso o quê? Que 30% das pessoas no mundo não pensam sobre o cybercrime. Então, esse que ele funciona como conjunção integrante e não pronome relativo. Ok? Então, tá aí. Pronome relativo, se eu conseguir substituir por o qual e ele estivesse retomando alguma coisa. A pesquisa indica o qual 30%. Não, a pesquisa indica isso. Quem indica, indica alguma coisa. Indicou o quê? Que 30% das pessoas no mundo não pensam sobre o cybercrime. Então, esse que ele funciona como conjunção integrante. E conjunção integrante, anote aí, não tem classificação sintática. Só tem classificação morfológica. Beleza? Vamos lá. Questão 9. O termo sobrecarregadas está flexionado no feminino plural, porque se refere a elas. Eita, vamos ver aqui no texto. Ó, sobrecarregadas e elas. Frequentemente, sobrecarregadas pela dupla jornada de um trabalho fatigante e uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os filhos. Elas perdem oportunidades. Elas quem? Ó, o texto, pessoal, se vocês observarem, fala sobre as mulheres, né? Onde ela não tinha os mesmos direitos de propriedade que os homens, tem esses mesmos direitos de firmar um contrato, né? De fazer parte de uma associação. Então, ele fala, quando ele diz elas perdem oportunidades, esse elas se refere, logicamente, às mulheres, não é isso? Dentro do texto. Quando ele diz frequentemente sobrecarregada, se refere justamente elas, né, as mulheres. Então, observe que tem uma pausa aqui, ó. Começa daqui, frequentemente sobrecarregadas, pela dupla jornada de um trabalho fatigante, tarará, elas perdem oportunidades. Entendeu? Elas perdem oportunidades porque elas estão frequentemente sobrecarregadas. Sobrecarregadas se refere com certeza a elas aí, que são as mulheres. Então, questão correta. E está no plural porque observe. Plural, plural. Vendo? Questão 9 correta. Questão 10.
No segmento, isto me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a mudança. Opa, isto, pessoal, não precisa nem ler o texto. Isto é um pronome, não é isso? Pronome demonstrativo. Só que isto, com certeza, ele está retomando alguma coisa que o texto falou anteriormente, algum tipo de informação. Concorda comigo? Quando eu substituo a informação, além de ser um pronome demonstrativo, eu também digo que ele é um pronome substantivo. Ou seja, ele substitui uma informação. Agora, quando ele só acompanha o substantivo, como é nesse caso aqui, ó, outra mensagem. Mensagem não é substantivo? Outra é um pronome que está acompanhando mensagem. Observe, ó, outra mensagem. Entendeu? Nesse caso aqui é um pronome demonstrativo, mas também chamado de pronome substantivo. E outra que acompanha substantivo mensagem é um pronome que está acompanhando. E esse aqui substitui. Esse aqui substitui, ó, isto. Então vamos aqui ver. Os pronomes isto e outra compartilham da mesma propriedade de substituir o nome. Não. Quem substitui é só o isto. O outra, observe que ele acompanha outra mensagem. Acompanha o substantivo mensagem. Então, eles não têm a mesma propriedade de substituir. Um vai substituir e o outro aqui acompanha. Beleza? E o que acompanha a gente chama de pronome adjetivo. Ok? Questão errada. Questão 11. O rápido garoto terminou o exercício. Quem terminou? Terminou é o quê, professor? Hein? O professor ensinou hoje. É verbo, né? Ou é artigo. Exercício o quê? Substantivo, né? Ó. Garoto é o quê? Substantivo. Rápido qualifica quem? Garoto. Se qualifica, esse rápido aqui é o quê? Adjetivo. Opa, professor. E esse O se refere ao garoto. Então, esse O aqui é o quê? Artigo. O termo em destaque é um advérbio. Não. O termo destacado é um adjetivo. Beleza? Então, tá aí. Questãozinha bem simples, rápida, onde a gente já classificou todas as classes gramaticais. Então, é adjetivo, tá bom? Onde ele qualifica o garoto. Olha esse outro exemplo. O garoto anda muito rápido. Opa! Opa! Agora, o garoto anda muito rápido. Aqui, ele está andando rápido. Ó, o garoto anda rápido. Muito rápido. Garoto, substantivo. O, artigo. Muito se refere a rápido, que está intensificando a rapidez, ou seja, muito é um advérbio de intensidade. E rápido é um advérbio, né? É um advérbio. Aqui é um advérbio de modo. Aqui sim. Por quê? Porque é o modo como ele anda. Ele anda muito rápido, né? E ainda intensificou o advérbio de intensidade com o advérbio de modo, que é o modo como ele anda. Ok? Então não confundam. Esse rápido aqui, ele é um advérbio, tá? Então quando ele diz que o termo de destaque é um adjetivo, questão errada, nesse caso é um advérbio, tá certo? Porque se refere ao andar rápido dele, tá certo? E nesse caso aqui, quando eu digo rápido garoto, esse rápido é um adjetivo. Questão 13, vamos lá. O adjetivo sustentável caracteriza a palavra paradigma. Vamos ver aqui no texto. Na busca de minimizar os impactos ambientais provocados pela construção, surge o paradigma da construção sustentável. Opa, sustentável se refere à construção, não é isso? Ou seja, uma construção sustentável, tá certo? Então, ela qualifica a construção, bem simples. Então, sustentável é um adjetivo, tá certo? Se referindo aí à construção. O adjetivo sustentável caracteriza a palavra paradigma, não. Ele caracteriza a construção, ok?
Bem simples. Essas questões geralmente caem em provas aí de nível médio, né? Saber identificar dentro do texto. A expressão da harmonia refere-se tanto à palavra restauração quanto ao vocábulo manutenção. Vamos ver aqui. Um processo holístico que aspira à restauração e à manutenção da harmonia. Opa! A restauração da harmonia, a manutenção da harmonia. Então, realmente, essa expressão da harmonia, ela refere-se tanto à palavra restauração quanto ao vocábulo manutenção. Que eu digo, aspira, porque esse verbo aspirar, se você observar aqui, ó, aspirar é um verbo. E é um verbo que está no sentido de aspirar, de almejar. Quem almeja, aspira, aspira a alguma coisa, aspirou à restauração, né? Então, esse que aqui, professor, como o senhor já falou, ó, também, se você observar, quando eu digo um processo holístico, o qual, então ele retoma o processo, né? O processo, o qual, ó. Então, esse aqui é um pronome relativo, lembra? Pronome relativo, o qual aspira à restauração da harmonia e à manutenção da harmonia. Então, da harmonia refere-se tanto à palavra restauração quanto ao vocábulo manutenção, deixando a questão correta. Vamos aqui na 15. Elas mesmo fizeram um bolo. Opa, pessoal, mesmo não é pronome? Elas mesmo. Será que está certo gramaticalmente? Tá não, garotos. Aqui eu tenho que dizer elas mesmas. Tem que concordar, tá? Não vão nessa ideia de elas mesmas fizeram o bolo, não. Elas mesmas fizeram o bolo, tá certo? Então, vai ter, quando tiver os mesmos aqui, vai concordar sim. Tá certo? Tá demonstrando, ó, elas mesmas, né? Fizeram o bolo. Então, questão errada, porque não está correto gramaticalmente. Ele devia ter colocado aqui mesmas. Certo? Então, tem que haver essa relação de concordância, pessoal. Tá certo? Fazer o quê? Verbo. Indica o quê? Ação, né? Qual é artigo que se refere ao substantivo? Bolo. 16. Envio anexo a foto do evento. Envio anexo a foto do evento. Opa! Quem é que vai anexo? A foto. Eita, professor, foto é substantivo, né? É. Será que tá certo, hein? Envio anexo a foto do evento. Tá correto? Tá não, meu amigo. Cara, olha aqui o artigo feminino que identificando o substantivo feminino. A foto. A foto vai anexa. Anexa. Concordando, pessoal, em gênero e número. Com a foto. A foto anexa. Não é anexo, a foto anexo. Então, aqui, ó, olha o erro aqui, ó, não é anexo, é anexa. Envio anexa a foto do evento. Beleza? Olha o dó. Contração de mais o, e esse o se refere ao substantivo evento. Então, essas construções, pessoal, que vocês têm que começar a se acostumar a fazer, ó. Saber o que é uma contração, saber o que é um adjetivo, saber o que é um substantivo. Está errada. Questão 17, vamos lá. Considerando a classificação das palavras, é correto afirmar que, no trecho, vamos lá. Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Os vocábulos sublinhados classificam-se respectivamente em, vamos ver. Isso vindo de um moleque, pessoal, isso a gente já sabe que é um pronome o quê? Demonstrativo. É um pronome demonstrativo. Isso. Com certeza, retomando uma informação anteriormente falada, com características o quê? Anafóricas. Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe. Opa! Quem quer ir a. Olha a preposição que foi regida pelo verbo ir. Verbo ir. Verbo de indicação.
Ir a. Ir a algum lugar. Então, esse a é preposição, não é não? Qualquer lugar. O lugar, esse lugar aqui, ele está como substantivo. Quando eu digo qualquer lugar, eu não consigo, né, definir esse lugar. Qualquer lugar. É um pronome indefinido. Então, qualquer é um pronome, tá? É um pronome que se liga ao substantivo lugar. Mais longe. Onde? Longe. Lugar longe. Olha, eita, professor. Aí pergunta onde não, né? Nesse caso aqui, se vocês observarem, ó, ir de carro a qualquer lugar mais longe. Esse longe aqui, ele é uma qualidade do lugar, lugar longe. Então, nesse caso aqui, ele não está como advérbio, tá certo? Esse longe aqui, ele está como adjetivo. Nesse caso, porque ele está se referindo a lugar, tá? Está se referindo a lugar. Qualquer lugar longe. Longe é uma característica do lugar. Lembra que eu falei que advérbio não se liga a substantivo? Nesse caso, longe está se referindo a lugar, viu? Beleza? Qualquer lugar mais longe. Esse mais, ele está intensificando o longe. Então, ele é um advérbio de intensidade. Então, vamos ver aqui. Os termos que estão em vermelho é o que a gente quer classificar. Isso é um pronome. A, preposição. Qualquer é um pronome, né, indefinido. E mais advérbio. Então, gabarito, letra de escola. Beleza? Então, questões que pedem para classificar as classes gramaticais. Texto, vamos aqui ver o que a questão está pedindo. 18. Considerando o contexto no qual os vocábulos foram empregados, assinale a alternativa que apresenta a classificação das palavras. Então, ele quer saber quais são as classes gramaticais aí dessas palavras. Vamos lá. Profissional, tem que ver no texto. A formação humanística supõe uma prática profissional. Opa, uma prática, é um artigo indefinido, se referindo ao substantivo prática. E profissional é um adjetivo que qualifica aí a prática. Então, a gente já sabe que é o quê? Adjetivo, a gente já elimina aqui, ó, essas três alternativas. No âmbito da saúde, centrada na pessoa e não na doença. Nesse sentido, valorizando o saber. Professor, marca lá que saber é um verbo. Marca lá que saber é um verbo. Se você marcasse como verbo, você tomaria um tombo na prova. Vem cá. Em regra, a classe original do saber é verbo. Mas quando eu digo assim, ó, o saber, esse artigo acabou de substantivar esse verbo. O nome disso aqui é derivação imprópria. Imprópria, tá certo? Quando acontece isso, pessoal, esse verbo aqui ele tem valor de substantivo. Fechou? Olha onde é que tem um artigo aqui, ó, o saber. Então, garotos, esse carinha aqui, ó, já tá como o quê? Substantivo. De cara tu já mata isso aqui, ó. Sobrou quem? Mas vamos ver as outras. Pode-se pensar, pensar é verbo, né? A humanização profissional de saúde. À medida que se busca desenvolver integralmente. Ó. Integralmente é um advérbio, é o modo como ele se desenvolve, né? Advérbio de modo. Então, tá aí adjetivo, substantivo, um verbo e um advérbio de modo, ok? Muito cuidado com essa questão aqui do saber, viu? Galera ia tomar um tombo, ia querer marcar como verbo aqui. Esse cara é substantivo. Questão 19. Os vocábulos oficialmente e permanentemente pertencem à mesma classe gramatical. Questão estilo CESP. Então, vamos aqui trabalhar a questão estilo CESP. Oficialmente, o presidente Nazarbayev justificou a mudança alegando risco permanente. O presidente Nazarbayev justificou. Como ele justificou? Como? Oficialmente. Então, esse oficialmente, ó, advérbio de modo. Então, aqui é um advérbio de modo. Professor, e essa vírgula aqui? Questãozinha de pontuação.
Esse advérbio de modo, pessoal, se vocês observarem, ele é um advérbio curto, ó, só tem uma palavra. Já posso adiantar para vocês, quando ele for curto, ó, bizu, a vírgula é facultativa. Beleza? Então vamos lá. O presidente Nazarbayev justificou oficialmente, né? Ó, tá só deslocado. Então, aqui é um advérbio. A mudança alegando risco permanente. Permanente, pessoal, é um adjetivo que se liga ao substantivo risco. Ó. Tá aqui o artigo, ó, se referindo ao substantivo risco. Aqui é um adjetivo. Permanente qualifica risco. E oficialmente advérbio. Então, não são a mesma classe gramatical. Questão errada. São classes gramaticais diferentes. Então, vamos aqui para mais uma questão. Questão de número 20. Considerando a classe e o emprego de palavras no segundo parágrafo do texto, é correto afirmar que os vocábulos muitos, mortais, constantemente e grandes são, respectivamente... Então, vamos voltar aqui no texto, né? Eu já fiz o favor de grifar para vocês. Há muitos séculos. Eita, professor. Marca como advérbio, não é não? Primeiro, está no plural, advérbio é invariável. Começa por aí, isso aqui não pode ser advérbio. Muitos séculos, eu não consigo definir a quantidade de séculos. Os séculos, séculos não é substantivo? Olha o que eu falei. Se está se ligando ao substantivo, esse garotinho aqui é um pronome em indefinido. Beleza? Indefinido. Então, vamos ver aqui. Então, aqui, ó, praticamente eu elimino aqui todas as alternativas. Mas vamos ver aqui. Pelo menos aliviassem as dores dos mortais. Ó. Dos é a contração de quê? Contração de mais os. E esse ó é um artigo que se refere ao substantivo mortais. Então, mortais é um substantivo. Com seus experimentos, eles davam início a uma ciência que amplia verbo constantemente. Então, é o modo como ela era ampliada. Então, advérbio de modo, constantemente, olha a terminação em mente. Então, o homem foi aprendendo, né? A química foi se tornando mais e mais importante até ter uma presença tão grande, ó, grande qualifica a presença, que é substantivo, acompanhado pelo artigo indefinido, uma. Então, pessoal, grande é um adjetivo, tá? Que qualifica quem? Substantivo presença. Ó, adjetivo. Ó, tão grande. Então, aí o gabarito, letra E. Beleza? Pronome, substantivo, advérbio e adjetivo. Só dar uma olhadinha aqui, ó, na sequência. Questão 21, e a nossa última questão do nosso treinamento. O sinal indicativo de crase em proteção às redes. Ora, pessoal, olha que interessante. Quando eu digo proteção à rede, proteção a. A proteção, né? Quem dá a proteção a alguma coisa. A alguma coisa. Esse a, ele é uma preposição que veio da regência de proteção. Então, esse a, ele é uma preposição. E esse outro a, ele tem que ser um artigo se referindo a um substantivo feminino aqui na frente. Quando a gente tem essa união e essa fusão, a gente diz que ocorre o fenômeno da crase. Tá bom? Então, vamos analisar aqui. Sinal indicativo de crase em proteção às redes justifica-se pela contração da preposição a, que a gente já viu ela aqui, ó, ela vem da regência de proteção, exigida pelo substantivo proteção, perfeito, com o artigo definido, que é esse, ó, feminino, as, perfeito aqui, né? Tem um as, tem aqui, mas tem um s, as, no caso as redes, né? Que determina o vocábulo redes. Então o que ele colocou? Esse as vem de a mais as. Esse a da preposição de proteção, regência, e esse a é um artigo se referindo às redes, que também aí está no plural. Então, o fenômeno da crase é quando nós temos a preposição mais o artigo. Quando a gente tem a preposição mais o artigo,
Quando eles se unem, a gente tem um fenômeno aí da crase. Ok? Tudo vai depender da regência do termo anterior. Proteção, proteção, A. Ó, quando esse A, certo? É uma preposição, que a gente já estudou as classes gramaticais. A gente vai precisar dela, saber identificar. Porque a crase é formada pela preposição mais um artigo aí na junção. Certo? Essa preposição vem da regência de um termo anterior. Você vai ter que ficar ligado. E esse A se refere a um substantivo feminino posteriormente, ó, como nesse caso, as redes. Fez a fusão, fenômeno da crase. Beleza, pessoal? Então, questão correta. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Queria agradecer para vocês. Beijão para vocês. Assistam esse vídeo 10 milhões de vezes até vocês aprenderem classes gramaticais. Coloquei aqui as principais em uma mega revisão. Pessoal, valeu, um grande abraço e até a próxima.